Estamos de volta com o programa Vida Plena com Deus. Muito obrigado você, telespectador e telespectadora, pela sua audiência. Ouvimos agora aí o Ministério Mulheres em Comunhão, sobre a liderança da nossa bispa Vera Lopes, começando ali com a terapia com o Espírito Santo. E você viu que muitas pessoas, com certeza, foram visitadas pelo Espírito Santo, foram revigoradas, receberam a presença de Deus e algo extraordinário já faz parte da sua história, você que é telespectador. E o extraordinário é o Espírito Santo. Aquilo que temos aprendido aqui desde do meio-dia com o nosso apóstolo Sérgio Lopes, falando do meu amigo Espírito Santo. Logo depois, Mulheres em Comunhão com a terapia do Espírito Santo com a Bispa Vera. E depois aí as mulheres profetizando, determinando curas e milagres do Senhor para todo o território nacional. Daqui a pouquinho, o nosso apóstolo atendendo ao vivo também, mais uma vez, os ouvintes de todo o Brasil. Você que é do Rio de Janeiro, que está nos assistindo agora, você que é do Norte e Nordeste, muito obrigado pela audiência e pode estar ligando para nós aqui no nome de Jesus. Lembrando também que hoje é sexta-feira, em São Paulo, sexta-feira forte, em todas as nossas igrejas Comunhão Plena. Eu chamo a sua atenção, você da Zona Sul de São Paulo, atenção você que é do Morumbi, Jardim São Luís, Cidade Dutra, Interlagos, atenção você que é do Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, você que é do Real Parque, atenção você que nos assiste agora, que está na região sul de São Paulo, na Chácara Santo Antônio, você que é do Brooklyn, em qualquer região ali, do Morumbi, você hoje é o nosso convidado especial para um poderoso culto na nossa igreja Comunhão Plena do Morumbi. Endereço, Rua Catuti 168, já está aí no seu aparelho televisor, Rua Catuti 168, altura do 6.700 da Avenida Giovanni Gronchi. Tem lugar, tem estacionamento na frente para quem chegar cedo, se bem que normalmente o pessoal chega lá, o culto começa às 8 horas da noite, mas o pessoal chega às 19h30, 19h45, você pode estar indo ali, que vai ser algo poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você, atenção, toda atenção é pouquíssima agora, eu quero lembrar você do nosso grande desafio para hoje. É um desafio, os bancos ainda não fecharam, estão abertos. Gostaria que você, logo depois que o apóstolo ministrar a palavra de Deus, logo depois que o apóstolo profetizar sobre a tua vida ao vivo, curas do Senhor, milagres do Senhor, você, quem sabe, você que não tem acesso pela internet, fosse ao banco e fizesse, ou quem sabe, as 100 pessoas que nós estamos orando, clamando para o Senhor incomodar, em nome de Jesus, através do seu Santo Espírito, 100 pessoas. 100 pessoas em 204 milhões de habitantes que compõem a nação brasileira. 100 pessoas que vão ofertar um valor de de R$1.000 ou mais. 100 pessoas no valor de R$1.000 ou mais. O outro lado, 300 pessoas no valor de R$100. Lembrando que tudo tem que ter base bíblica. Quando nós falamos de 100 pessoas no valor de 1.000, o número 1.000 na Bíblia é um número poderoso, porque a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 1, que Salomão ofereceu ao Senhor 1.000 holocaustos. E quando ele ofereceu ao Senhor 1.000 holocaustos, e o holocausto quer dizer ofereceu tudo a Deus, nessa hora, em sonhos. E aí uma coisa interessante, tem muita brasileira que está perdendo o sono diante das situações que estamos passando. Mas você vai dormir bem essa noite em nome de Jesus. Você vai descansar bem nessa noite em nome de Jesus. E assim como Salomão dormiu e o Senhor apareceu para ele num sonho dizendo, pede o que você quiser que eu te dê, você vai dormir e crer no que eu vou te falar. O Senhor vai aparecer, quem sabe, num sonho, dizendo para você, pede o que você quiser que Ele vai te dar. Por quê? Porque você está ofertando um valor de R$1.000 em algo que não é meu, não é teu, não é nem do nosso apóstolo Sérgio Lopes, nem da nossa bispa Vera, mas é de Deus. Essa programação nasceu no coração de Deus. E porque nasceu no coração de Deus, todos que investem nessa programação estão entrando agora no batimento cardíaco do céu. E no céu não tem crise, no céu não tem economia, no céu não tem problemas. A dimensão do céu vai entrar na sua casa, vai entrar na sua empresa, vai entrar nos seus negócios e vai entrar na sua história em nome de Jesus. Ou quem sabe você, 300 pessoas nós precisamos, no valor de R$100 ou mais. E aí o número 100 simboliza alegria, como temos falado. Salmo 100
Salmo 100, versículo 1 declara: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E quando falamos de 100, falamos de algo extraordinário, porque é a maior nota do nosso país. Você está pegando, quem sabe, a maior nota do nosso país, nota de 100, depositando, fazendo um depósito, fazendo um investimento na programação do programa Vida Plena com Deus e dizendo: estou pegando o meu melhor e colocando na obra do Senhor. Nós precisamos que você faça isso hoje. Primeiro, para manter a programação no ar. Segundo, ampliar a nossa programação. E terceiro, esse é o projeto que Deus colocou no coração do nosso apóstolo Sérgio Lopes. É estar também em outras emissoras, em todo o território nacional, falando daquilo que nós temos assistido todas as tardes aqui, do meio-dia às 3 horas da tarde, falando do amigo Espírito Santo, da intimidade com Deus, de um evangelho poderoso, porém de uma maneira simples, que todos podem compreender. O Evangelho do Senhor é assim, e você tem assistido essa programação. Muitas pessoas têm ligado para nós e têm testemunhado daquilo que o Senhor tem feito. E com certeza você tem um testemunho já para contar. Ligou aqui uma irmã para nós hoje, falando que estava num congresso nosso em 2008, e ela chegou nesse congresso nosso, lá no Abala São Paulo, um congresso que nós tínhamos aqui em São Paulo, e ela conheceu o esposo dela lá no congresso, até está casada com ele agora. E ela contando para nós que chegou lá e tinha um caroço nos seios, do tamanho de uma azeitona grande. E um dos pastores falou assim: coloque a mão agora no caroço que você, quem sabe, tem no seu corpo. E ela colocou, disse ela pelo telefone, meio incrédula, assim, meio, vou colocar. Quando ela estava chegando em casa, cadê o caroço? Desapareceu. Isso num congresso que nós tínhamos aqui em São Paulo. Logo, logo vai estar voltando. Só que, mais forte do que essa irmã está recebendo e recebeu, e hoje tem uma história linda, o marido dela ligou para cá, falou até comigo, é o que as pessoas também estão recebendo ao vivo. Ao vivo. Você está assistindo agora ao vivo em todo o território nacional e está vendo milagres extraordinários. Está sendo ministrado pela palavra de Deus. E tem percebido, com certeza, algo diferente. Por quê? Porque o Deus que torna tudo diferente está aqui nos estúdios, ao vivo conosco. E tem visto, então, que as pessoas têm visto essa diferença. Para você, então, em nome de Jesus, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. 100 pessoas no valor de R$1.000. Ou 300 pessoas no valor de R$100. A conta já está aí no seu aparelho televisor. Banco Bradesco, agência 2976. Banco Bradesco, agência 2976. Conta corrente 9997, dígito 0. Conta corrente 9997, dígito 0, em nome de Igreja Comunhão Plena. Você pode mandar também para nós, você quer fazer o depósito, mande no WhatsApp a foto do seu comprovante, para que a gente possa estar intercedendo, para que Deus possa abençoar você economicamente falando, em nome de Jesus. E termino falando, vou passar logo para o apóstolo, dizendo o seguinte: você que não é dizimista, seja na sua igreja local, na igreja que você frequenta, seja fiel, devolva o seu dízimo na sua igreja. Mas para você que não tem igreja, pode entregar aqui, porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aqui no nosso programa Vida Plena com Deus, você tem recebido, nós temos recebido riquezas da parte do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, nesse exato momento, algo extraordinário da parte de Deus com o nosso apóstolo Sérgio Lopes. Eu já dou muito boa tarde, apóstolo Sérgio Lopes. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este é um quadro agora, a hora do seu milagre, e eu quero convidar você neste exato momento para você ficar atento à palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você acerca da palavra de Deus, e eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você viu o que Deus fez através dessas mulheres cheias do Espírito Santo, através da vida da bispa, através da pastora Treverine, pastora Márcia, pastora Fátima, essas mulheres cheias do Espírito Santo que ministraram, profetizaram sobre a sua vida, e eu creio que Deus já está operando. Estamos aqui ao vivo nos estúdios aqui da NET, do canal 198, estamos sentindo a presença do Espírito Santo de uma forma palpável, mas eu quero compartilhar com você a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero citar
eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que é uma carta que Paulo escreve aos Filipenses. E é Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, 8, 9, 3 versículos que eu quero compartilhar com você no seu coração. Então, se você não abriu a sua Bíblia, você vai ver aí na sua tela o texto bíblico em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, diz assim o texto da palavra do Senhor. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando o apóstolo Paulo estava transmitindo, na verdade, a sua experiência com os cristãos de Filipenses, Paulo está lembrando sobre a sua vida na época que ele era conhecido como Saulo de Tarso. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era o sábio da seita farisaica, ou seja, de uma escola de ensino da religião farisaica dentro da cultura judaica. Saulo de Tarso tornou-se um dos jovens proeminentes, um dos jovens que se destacaram pelo fato de ser da tribo de Benjamim e também pelo fato de ele ser um jovem zeloso. O seu zelo era tamanho que ele se destacou-se e chamou a atenção até mesmo de Gamaliel. E Gamaliel começou então a instruir Saulo de Tarso e tornou-se um jovem bastante conhecido, destemido, ousado, corajoso, a tal ponto de, em nome do seu zelo, perseguir os cristãos da época. E no âmago da sua perseguição à igreja do Senhor Jesus, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, nós temos o registro quando Saulo tem um encontro com Jesus. E quando Saulo está a caminho de Damasco, perseguindo a igreja cristã primitiva, Saulo tem um encontro com Jesus, e esse encontro que ele tem com o Senhor Jesus, eu diria que é uma trombada. Ou seja, Deus deu uma trombada na vida de Saulo, que mudou a sua vida, mudou a sua trajetória, mudou o seu destino poderosamente. E eu costumo dizer que para alguns é necessário esse tipo de encontro. É necessário uma trombada mesmo, algo que possa abalar a vida de um homem, abalar a vida de uma mulher, para que todo aquele conceito, toda aquela filosofia de vida, toda aquela religiosidade de vida seja arrancada dela, e vem agora, pela revelação, o conhecimento de Deus. Eu passei por essa experiência. Eu tinha uma filosofia de vida, mas quando eu tive um encontro com Deus, na pessoa do Senhor Jesus, através do seu Espírito, a minha visão, a minha ótica, a minha forma de pensar, de analisar, de fazer leitura da vida, das pessoas, mudou radicalmente. E eu me encontro, quando eu começo a ler a Bíblia, eu encontro em Saulo de Tarso. Eu me identifico muito com Saulo, com essa experiência que ele teve com o Senhor Jesus. A Bíblia diz então que quando Saulo teve um encontro com Jesus, Jesus fez apenas uma declaração: Saulo, Saulo, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, Saulo, você está perseguindo a igreja, mas na verdade você está perseguindo a mim.
E perseguir a mim, se opor contra mim, é a mesma coisa que você se opor, em outras palavras, contextualizando para o nosso dia a dia, é você dar murro em ponta de faca. Ou seja, você vai se cortar, você vai se quebrar, você vai se autodestruir. Por quê? Porque Jesus fez uma declaração para os seus discípulos, antes da cruz do Calvário. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, a eclésia, ou seja, aqueles que Deus chamou para fora do mundo, fora do contexto, fora da cultura do mundo, para entrar na cultura de Deus, para entrar na cultura de Cristo, para entrar na cultura do reino de Deus, esses o Senhor chama de igreja, corpo de Cristo. E esses que são chamados por Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, estão tirados, arrancados, né, desse sistema natural e ingressam num sistema sobrenatural de Deus, onde o Espírito de Deus opera, onde o Espírito Santo se manifesta. Esses passam a pertencer a Deus, esses passam a desfrutar do reino de Deus e se movem através do Espírito de Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo então relata aos crentes de Filipenses que quando ele, Saulo, teve um encontro com o Senhor Jesus, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de toda a sua religião, ele abriu mão de toda a sua cultura judaica, ele abriu mão de toda a sua tradição, de toda a sua filosofia de vida, ele abriu mão também de tudo os seus sonhos pessoal, ele abriu mão dos seus paradigmas, ele abriu mão dos seus sentimentos, ele abriu mão da sua família, ele abriu mão de tudo para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Saulo de Tarso, quando teve um encontro com Jesus, foi como se fosse uma trombada. Ele torna-se um homem cego fisicamente, mas eu costumo dizer, mas estava enxergando espiritualmente. Ele ficou 3 dias em jejum. O livro de Atos, capítulo 9, descreve. É uma das passagens mais lindas do livro de Atos. Ele ficou 3 dias sem enxergar. Ele não comeu e não bebeu. Porque eu imagino que Saulo foi levado para Damasco, ficou hospedado numa casa, não sem entender, sem saber o que estava acontecendo. Pelo contrário, ele estava sabendo de tudo o que estava acontecendo com ele. Mas ele estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu acredito. Eu creio nisso. Durante esses 3 dias que ele ficou em jejum, ele já foi separado pelo Senhor. E começou então, porque ele era um homem de estudo, ele era um homem de conhecimento, ele era um homem que tinha conhecimento das Escrituras, ele tinha conhecimento dos livros proféticos, ele tinha conhecimento da lei mosaica, ele tinha conhecimento de todo o Torá. Ele, como bom judeu, como fariseu, como zeloso, como homem criado aos pés de Gamaliel, ele era um estudioso. E na religião farisaica, ele se destacou na sua época. Um jovem proeminente, um jovem que todos olhavam para ele e viam que ele seria alguém grande, alguém influente. Ele seria um sábio na sua época. Ele era um jovem muito bem preparado. Ele era um jovem que estava preparado, ele era intelectualmente preparado, linguisticamente preparado, culturalmente preparado, emocionalmente preparado. Não um homem dado a sentimentos, a emoções, porque ele era um homem que, na verdade, ele investiu, ele passou a vida dele, a juventude dele, ele investiu tudo
no conhecimento de Deus na época através da cultura judaica. E como judeu, ele ingressou, ele fez parte, ele conheceu toda a lei mosaica. Até que um dia ele encontra-se com o Senhor Jesus, e nesse encontro dele com Jesus, ele abre mão de todo o seu passado, ele abre mão de todo o conhecimento, de toda a cultura, de toda a filosofia, de todo o talento, de toda a posição que ele tinha adquirido, posição social, posição militar, posição cultural, posição familiar. Ele abre mão de tudo e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque ele sabia que era impossível coadular, era impossível unir a filosofia de vida dele, a religiosidade dele, com aquele conhecimento que ele estava recebendo de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Ele ficou em jejum, não comeu e não bebeu por 3 dias. E eu imagino, ele cego, sem comer, sem beber, conduzido por pessoas. Um homem que conduzia homens e mulheres. Um homem que prendia cristãos e conduzia a prisões. Agora, este homem, depois que teve um encontro com Jesus, agora ele é cego, sendo conduzido em jejum, em oração. Saulo de Tarso. Um dos jovens mais brilhantes, um dos homens mais brilhantes da sua época. Olhado pelos fariseus, respeitado pelos saduceus, admirado pelos zelotes, porque ele se destacou na sua religião e até as outras religiões reconhecia Saulo de Tarso. Criado aos pés de Gamaliel, um sábio da época. Pois este homem, quando teve encontro com o Senhor Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, oh aleluia, ele trocou a vida que ele tinha, toda a posição que ele tinha, tudo o que ele era, o que ele tinha, o que ele havia conquistado, por um conhecimento agora do senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. E todo o seu passado, ele estabelece como escória. Ele estabelece todo o seu passado como nada. E agora, ele ingressa de coração aberto ao Senhor Jesus Cristo e torna-se um homem cheio do Espírito Santo. E no versículo 9, ele faz a seguinte declaração. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo é a maior autoridade bíblica para falar sobre justiça pela fé. Porque ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo, do que ele tinha, do que ele possuía, e trocou tudo o que ele tinha, tudo o que ele havia conquistado, tudo o que ele era, toda a posição que ele havia adquirido, toda a condição financeira que ele também tinha, abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo para que agora, pela fé em Cristo Jesus, ele tivesse sobre a sua vida uma verdadeira riqueza. É isto que eu quero compartilhar com você. Chegou a hora,
chegou o momento da igreja começar a adquirir esta verdadeira riqueza, que é o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito. Deus quer abrir o seu entendimento. Deus quer abrir a sua mente. Deus quer abrir os seus sentimentos. Deus quer abrir o seu espírito, o seu coração. Deus quer se mover na sua vida. Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer operar na sua vida. Para quê? Para que, na verdade, Deus possa ter liberdade para atuar na sua vida. E tudo isso é conquistado pela fé. Tudo isso só é possível pela fé. Você crê nisso? O apóstolo Paulo trocou toda a posição que ele tinha. Agora, pela fé, ele abraçou as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. E quando ele abraçou as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, ele tornou-se um servo de Deus. E o Espírito Santo encheu a vida dele e transformou este homem, um homem agora simples, um homem enriquecido agora pelo conhecimento de Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Deus agora, através do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, transforma Saulo em apóstolo Paulo. Agora Paulo, como apóstolo, é um homem que estabelece igrejas. Agora Paulo, como apóstolo, é um homem que estabelece o reino de Deus através de igrejas que são implantadas por onde Paulo passava. E eu gosto de chamá-lo como apóstolo do Espírito Santo. É o apóstolo que mais ensinou a igreja acerca de Cristo, acerca do senhorio do Senhor Jesus Cristo. É o apóstolo que mais ensinou a igreja acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas também é o apóstolo que foi perseguido, que foi incompreendido, até dentro do meio cristão, por causa do seu conhecimento, por causa das revelações que Paulo tinha acerca de Cristo e acerca do propósito de Deus através da sua igreja. Paulo implantava igrejas, e quando as igrejas eram implantadas, elas eram estabelecidas através do governo de Cristo. Elas eram estabelecidas através do reino de Deus. Elas eram estabelecidas através do mover do Espírito Santo. Paulo, quando estabelece a igreja de Coríntios, ele chega a afirmar para a igreja que quando ele esteve na igreja, fisicamente falando, humanamente falando, ele estava cansado, ele estava fadigado, mas quando ele esteve na igreja, ele esteve com demonstração de espírito e de poder. Quando você crê verdadeiramente nesse Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, esta fé vai levar você numa dimensão, e esta dimensão de Deus vai promover sobre a sua vida justiça. Porque Jesus declarou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino tem um nome, chama-se Jesus Cristo, e a sua justiça é a vontade de Deus em Cristo Jesus, através do seu Espírito, em promover justiça de Deus na terra, em Cristo Jesus. Por quê? Porque Satanás, ele tem promovido injustiça através de opressão, através de depressão, através de doenças, através de situações que têm ocorrido nas famílias, nos casamentos, na vida financeira. Satanás tem oprimido, tem acorrentado, tem escravizado. Por quê? Porque, na verdade, ele é o grande promotor da injustiça. Ele é o grande promotor da injustiça. Mas quando você crê em Jesus e você aceita Jesus como seu Senhor
como seu Salvador, todo império de injustiça do diabo começa a ser destruído, começa a ser aniquilado pela sua fé em Cristo Jesus. E a partir do momento em que você crê em Jesus e professa a sua fé no senhorio do Senhor Jesus Cristo, agora, através do poder do Espírito Santo, você começa a desfrutar deste benefício, que é a justiça de Deus sobre a sua vida. Portanto, meu querido, minha querida, tem áreas da sua vida, quer sejam pessoais, quer sejam familiares, quer sejam econômicas ou financeiras, quer sejam ministeriais, em que você está sendo assolado, em que você está sendo oprimido, em que você está sendo perseguido, incompreendido. Eu tenho uma boa notícia para você. Pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, o Senhor fará justiça. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. E esta é a justiça do Senhor sobre a sua vida. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e aceita, aleluia, o conhecimento, o propósito de Deus sobre a sua vida, aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida, você começa a ser justificado. Você começa a ser justificado. A justiça de Deus começa a se manifestar na sua vida em Cristo Jesus. Eu quero chamar agora os ouvintes. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Porque hoje à noite, em todas as igrejas Comunhão Plena, é uma sexta-feira forte. E essa sexta-feira forte é sexta-feira onde nós estamos combatendo, onde nós estamos ministrando a palavra de Deus através do poder do Espírito Santo, onde as cadeias espirituais estão sendo quebradas, as correntes espirituais estão sendo quebradas em Cristo Jesus, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo restauradas, e o nome do Senhor Jesus está sendo louvado e glorificado. E eu quero declarar para você, hoje à noite, nas igrejas Comunhão Plena, aqui em São Paulo, na grande São Paulo, no interior de São Paulo, na nossa igreja aqui no Tatuapé, na nossa igreja também no Morumbi, e também na nossa igreja em Sorocaba, Alphaville também, e também em Caraguatatuba. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta noite é noite de libertação, é noite de sexta-feira forte. Eu quero convidar você para estar em nossas igrejas. O endereço vai estar passando por aí. E se você quer saber de uma igreja mais próxima à sua casa, é só você acessar o nosso site www.igrejacomunhãoplena.com.br. Acesse o nosso site, possivelmente, ou você pode entrar no meu Face também, AP Sérgio Lopes, ou seja, Apóstolo Sérgio Lopes, AP Sérgio Lopes, entra no meu Face e você vai ter o endereço das nossas igrejas, amém? As nossas campanhas, porque Deus vai operar de uma forma tremenda na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E pode ligar para mim agora, em nome de Jesus, e eu vou estar falando com você, atendendo você, ministrando sobre a sua vida. E hoje eu não estou sozinho. Toda sexta-feira nós temos nós aqui temos um mover diferenciado na sexta-feira. Está aqui comigo um amigo meu, é um profeta de Deus, o apóstolo Carlos Loyola. Por favor, apóstolo Loyola. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido. Como é que você está? Tudo bem? Esse homem aqui é muito chique, cheiroso. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Um dia você é bonito assim, viu? Posso ver um amém? Posso ver um aleluia? Ele é um homem de Deus. Deus tem usado ele tremendamente para a glória do Senhor Jesus. Amém, apóstolo? Isso para que o nome do Senhor Jesus seja louvado e glorificado. Mas eu quero que você ligue para nós e nós vamos atender você, ministrar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida, porque nós temos crido, nós temos fé na pessoa do Senhor Jesus. E quando nós cremos no senhorio do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados por causa desta fé. Amém, apóstolo? Não é verdade? Eu quero deixar aqui um agradecimento
Amém. Viu? Ontem nós estivemos lá na igreja da Comunhão Plena com o senhor. Lá no hotel, né? Isso. Olha, Foi tremendo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Certo? Ontem foi não digo que foi um culto, foi um cultaço. O que é um cultaço? É acima de um culto. Foi o sobrenatural de Deus na Comunhão Plena. Eu digo isso porque eu fui abençoado ontem nesse ministério e vim aqui dizer, você que está aí, pensando o que vai fazer, pega as suas coisas, vá hoje à noite em uma das igrejas de Comunhão Plena. Vale a pena. Ontem eu estive, foi tremendo, foi um mover do Espírito Santo tremendo, quando Deus te usou naquele mover do louvor, profetizando, falando com as pessoas, falou muito comigo. E eu quero agradecer a Deus. Então eu digo para você que está aí nos observando, não fica só observando, não. Não fica só na sua casa. Vai hoje à noite em uma das igrejas, Comunhão Plena, dá uma olhadinha e vai, eu tenho certeza. Ontem eu estive, foi uma bênção, foi tremendo. E eu tenho certeza que hoje a unção vai ser maior do que ontem. Que o que Deus queria fazer ontem, Ele fez. E hoje Ele quer fazer algo novo e tremendo sobre a sua vida. Amém? Amém, meu amém. E você pode ligar para nós vamos estar atendendo aqui. Estou junto com o apóstolo Carlos Loyola, esse homem que Deus tem levantado como profeta da parte do Senhor. E eu vou atender alguém que está ligando para nós lá de Cuiabá, Mato Grosso. Olha que Lenice. Irmã Lenice, boa tarde, irmã Lenice. Irmã Lenice, boa tarde. Amém, boa tarde, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O que está acontecendo com você, irmã Lenice? Ai, irmão, eu estou com nódulo na tireoide, estou com nódulo na tireoide, meu filho está nas drogas, eu fiquei sabendo que ele está para São Paulo para fazer roubo, para usar droga. Tem 8 dias que ele saiu daqui, eu não sei notícia nenhuma dele. Estou aqui aflito, sem conseguir trabalhar direito, preocupada com ele. Sei. Bom, em primeiro lugar, eu quero declarar para você, irmã Lenice, que você está já na nossa oração. Nós vamos estar cobrindo você de oração. Você toma posse pela libertação do seu filho. Eu tenho orado nas madrugadas e clamado a Deus por jovens que estão presos nas drogas. E o Espírito Santo me dá uma palavra de conhecimento. Deus tem uma chamada na vida do seu filho. Há uma promessa que Deus deu para ti. E o Senhor deu um livramento de morte para esse jovem. O Senhor deu um livramento de morte para este jovem. Fazem 15 dias, Deus deu um livramento de morte para esse jovem, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero declarar para você, irmã Lenice, toma posse desta palavra, toma posse desta promessa, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque essas cadeias espirituais estão sendo quebradas, estão sendo canceladas, anuladas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, irmã? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se a linha caiu, né? Mas eu já estou profetizando, declarando sobre ela, receba a tua cura agora, mulher. Porque o Senhor opera de perto e opera de longe. E um dos nomes de Deus é Já. Portanto, receba agora a libertação do seu filho das drogas. E ordeno este Exu das drogas, em nome de Jesus. Sai desse jovem agora, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a irmã Melícia agora. Receba a cura também. Receba a saúde. E ordeno que esses nódulos agora desapareçam agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Tem alguma palavra para ela, apóstolo? Quando o senhor estava orando, eu pude perceber assim, aleluia, que os nódulos dela começou a mexer, começou a se movimentar. E o Senhor diz assim, já tem milagre pela palavra do servo do Senhor. Mas por que você fala isso? Porque o mesmo Espírito de Cantarabadaia, Suyandaramanácia. E o Senhor diz assim, conte de cai de foderebedé, em uma das mãos teu filho voltando com um testemunho. E tu dizendo assim, este está sendo o melhor Natal, porque eu e minha família. Tu fala, Senhor, não posso mais ficar desse jeito. E o Senhor diz assim, é verdade, não ficará. Deus usou a vida do apóstolo aqui dizendo que está derrubando essa obra. Esse Exu, esse valente. Primeiro o valente tem que ser amarrado, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele tem conhecimento de causa.
E o Senhor diz para ti assim, cante, porque tu vai receber uma ligação e tu vai dizer assim, realmente o que Deus falou cumpriu-se. É tempo, assim diz o Senhor. Então toma posse, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, e creia para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo muita presença do Espírito Santo, uma liberação. O céu está aberto aqui. Está bom mesmo. Demais. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Esta é a justiça do Senhor. Aonde o inimigo da sua alma, ele estabeleceu injustiça contra você, contra a sua casa, a sua família, seus familiares, contra a sua vida financeira, sua vida ministerial. O Senhor entra com justiça. Canta la barrácia, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Apóstolo, que culto foi aquele ontem? Não, ontem foi o cultaço. Ontem foi um mover muito forte do Espírito Santo. E houve um momento ali, quando passaram o microfone para mim, o Espírito Santo me deu cânticos proféticos, né? Você sabe que eu tinha muitas experiências com Deus e eu fui renovado. Eu estou sendo renovado nesses cânticos proféticos. E aí o Espírito Santo começou a falar, começou a ministrar. E eu pude ministrar ali através do Espírito Santo para o apóstolo Loyola e depois também para o apóstolo Edivaldo Nunes. Amém? Ministrei profeticamente, né? Foi um presente para nós. Foi um mover muito forte do Espírito Santo. Depois Deus usa o apóstolo Edivaldo Nunes, depois Deus usa também o apóstolo Loyola. Irmãos, foi uma festa do Espírito Santo. Amém? Foi uma festa. Mas está aqui conosco também Alexandre do Butantã. Alexandre, está nos ouvindo? Sim. Amém. Boa tarde. A paz, Senhor Alexandre. A paz. Tudo bem, querido? Tudo. Então, amém. O que está acontecendo com você, Alexandre? Não, pastor, eu estou passando por momentos difíceis aí na saúde, mas eu creio que Deus já entrou com providência me curando, me livrando e me libertando. Amém. E perseguições no serviço, levantes. Amém. Se você crê, eu também creio. Eu creio. Você também crê? Eu creio. Então, eu creio, o apóstolo Loyola também crê. Se você crê também, Alexandre, então assim seja, porque a fé em Cristo Jesus estabelece justiça. É verdade. E eu creio em nome do Senhor Jesus que a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida a partir de agora. Você crê assim, Alexandre? Sim, apóstolo. Assim será em nome do Senhor Jesus. Amém? E sobre está aqui no GC, falaram para mim sobre gastrite, é isso mesmo? Isso. Irmão, essa gastrite não é doença. Essa gastrite é nervosa. Isso é tensão, é ansiedade, é preocupação. Mas o Senhor te liberta em nome do Senhor Jesus. Posso ir um amém? Amém, apóstolo. Posso ouvir uma aleluia? Aleluia. Você toma posse desta bênção? Amém. Amém? Tem alguma palavra? Não, eu estou rindo aqui porque é exatamente aquilo que Deus falou comigo. Eu estou rindo, porque nós estamos no mesmo espírito. Alexandre, não adianta você colocar na mão de Deus à noite e logo cedo você pedir resposta e ficar agitado, ficar nervoso, não. Sai na rua, vá passear numa praça, vai ver os pássaros lá. Mas vá ver os pássaros, tenha paz. Isso que o apóstolo está dizendo para você, o apóstolo, é uma realidade, está entendendo? Mas Deus é na sua vida. Deus tem promessa para você no meio dos teus. E olha, eu vejo você ligando aqui, agradecendo ao apóstolo pela oração, porque já entrou uma grande unção. Eu estou sentindo, percebendo alguma coisa assim, sabe o quê? Que não está ardendo. Então você está sentindo um frescor, está suave teu estômago. E o Senhor diz assim, grande será o testemunho a partir dele, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém. Amém, Alexandre. Amém. Glória a Deus. Toma Glória a posse Deus. em nome do Senhor Jesus desta palavra. Deus abençoe você poderosamente e obrigado pela sua participação. Amém? Eu quero louvar e glorificar a Deus em nome do Senhor Jesus. Apóstolo, infelizmente, que pena, nós temos só um minuto. Amém? Mas o que Deus pode fazer em um minuto, né? Olha, o que Deus fez em 1 minuto na vossa igreja ontem, eu fui para casa falando para minha filha. Foi um dos melhores cultos que eu já vi de quinta-feira, durante a semana, no ano. Não estou falando isso, ele está falando isso porque combinou com o apóstolo. Não é. Você tem o Espírito Santo de Deus, você vai falar, poxa, ele está mentindo. Não é.
Nós estivemos lá no banquete. E o que eu falei com a minha filha, eu disse assim, ele deixou de pregar, eu achei muito bonito o seu posicionamento, o senhor deixou de pregar para deixar o Espírito Santo de Deus fazer, usando a vida do apóstolo, usando a minha, e veio complementando com a tua, que foi assim, fechou com chave de ouro. Amém. Então está de parabéns. Glória. Muito bom. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu quero abençoar você. Eu quero declarar toda sorte de bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E convido você para, nesse domingo, estar comigo, com a minha esposa, a Bispa Vera Lopes, e também o pastor Marcelo, pastora Treveri, amém, estará conosco também, pastora Fátima também. Ou você pode também estar domingo na nossa igreja, do Tatuapé, onde o pastor Jorge, a pastora Márcia Guaicurus estará lá também no Tatuapé, ou também no Morumbi, o pastor Rafael e a pastora Sabrina estarão lá ministrando. Você que quer estar comigo e com a minha esposa, nesse domingo, no Hotel Trip Meliá, Rua Manuel Guedes, número 320, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Convido você, esteja conosco em nome de Jesus, e segunda-feira estamos de volta em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Um final a Deus. de semana abençoado para você. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor te faça prosperar. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor encha você do seu espírito e cumpra o propósito dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até segunda-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Deus abençoe você e um bom final de semana. Obrigado pela audiência que você está nos dando. E eu quero glorificar o Senhor Jesus por isso. Pode falar conosco via WhatsApp, manda seu telefone, fala para nós como é que está chegando a programação aí, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe e até segunda-feira. Tchau, tchau. Aleluia.